Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos trazer da parte do Senhor uma palavra. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual e pedir que Deus esteja tratando nossos corações, amém? Deuteronômio capítulo 10, verso 14, vamos ler, é muito semelhante ao Salmo 24, 1, né? Ele diz bem assim: Deuteronômio 10, 14: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Amém, irmãos? Amém. Deus é o Senhor de todas as coisas. Não existe nada que seja longe, fora, afastado do domínio de Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Então, sem Deus, como diz João capítulo 1, nada do que foi feito se fez. Amém? O que sustenta as galáxias, o que sustenta os planetas, o que faz as órbitas acontecerem, é exatamente o domínio de Deus sobre o universo. E nós mesmos, o que faz com que o nosso organismo funcione, né? Que as células estejam aí funcionando direitinho, que os órgãos sejam perfeitos, que o oxigênio esteja sendo... É a palavra do Senhor que faz com que tudo o que Ele fez se mantenha. Amém? O poder, a graça, o cuidado, o zelo dele. Aí isso nós chamamos de providência de Deus. Então, como tudo depende de Deus para existir, não existe nada longe do domínio dele. Amém? Agora, quando a gente olha para um texto como esse, ele coloca, né, que não só as coisas da terra, as coisas que a gente vê normalmente, e o universo físico, mas ele menciona aqui também o mundo espiritual. Ele diz os céus e os céus dos céus. Essa elevação que ele coloca em céus, ele quer dizer que o mundo espiritual, tudo está nas mãos de Deus. Amém? Esse é o sentido da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 1, você pode olhar comigo do verso 1 ao verso 6. A Bíblia é muito clara sobre isso. A palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que é o herdeiro de tudo. O domínio está em Jesus Cristo. E vai mostrar também esse texto de Hebreus 1 que a autoridade de Jesus Cristo é o que sustenta o que existe. Vamos dar uma olhada? Hebreus 1, a partir do verso 1 até o 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu te serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adoram. Observe quando a Bíblia apresenta Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele não apenas tem domínio sobre tudo, mas que Ele também, né? Ele é o próprio Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Essa declaração é uma declaração muito forte. E o texto termina aqui no verso 6 de Hebreus 1, dizendo que todos os anjos devem adorar a Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? É disso que a palavra de Deus está falando, irmão. Então a Bíblia mostra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é herdeiro de tudo, o mundo foi feito por Ele, e os anjos, os seres espirituais, devem estar sujeitos a Ele, levando a adoração.
É uma declaração muito forte e mostra quem é Jesus. Então nós não podemos comparar Jesus com nenhuma criatura, nenhum ser. Jesus é muito maior. É a comparação do Criador para a criatura, de quem fez para quem foi feito. Não tem comparação. Então quando a gente olha para Jesus, a gente percebe, irmãos, a grandiosidade da majestade do nosso Senhor. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz muito sobre os anjos. Tem muitas coisas que são faladas. A Bíblia diz, por exemplo, que eles são seres espirituais. Aí em Hebreus 1 mesmo, no verso 13 e 14, diz bem assim: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, verso 13 e 14. Então, quando a Bíblia fala dos anjos, a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos, são seres espirituais, e a tarefa dada aos anjos, além de ter falado aqui que eles devem adorar a Deus, aqui no verso 13 e 14, diz que eles devem ministrar, ou seja, servir, sendo enviados por Deus a favor da salvação, daqueles que estão herdando a salvação por Cristo Jesus. Um anjo não pode estar independente da missão de ministrar a respeito da salvação por quem vai herdar a salvação. Se você encontrar um ser espiritual longe da tarefa de ministrar salvação, da salvação, das coisas pertencentes à salvação por Cristo Jesus, é porque esse ser espiritual, ele está estranho. A independência não cabe a anjos. Os anjos são sujeitos a Deus e adoradores de Jesus. Então, quando um anjo se apresenta independente desta missão, é porque tem algo errado. Algo errado que deve nos fazer nos afastar deles. Então, a Bíblia vai dizer por que a gente encontra comportamento estranho em seres espirituais. Porque tem anjos que pecaram. A Bíblia fala de anjos que se afastaram, que perderam a condição de serem chamados príncipes de Deus. Porque os anjos são príncipes de Deus. Mas quando houve afastamento da parte de algum deles, então ele perde a condição de ministrar da parte de Deus e ele se torna afastado de Deus. Então a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta em Judas, ok? Judas, capítulo 1, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Judas 1, 6, é muito importante. E aos anjos que não guardaram o seu principado, observe, irmãos, não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então a palavra de Deus diz que quando um ser espiritual ele está afastado da administração da salvação, está afastado das coisas de Deus, está afastado da adoração a Jesus Cristo, olha, o que aconteceu com ele? Aí nós olhamos aqui em Judas 1, verso 6, e vimos que aconteceu, que houve anjos que perderam o seu principado. Interessante. Deixaram de ser príncipes de Deus, deixaram a autoridade que eles tinham em Deus de trazer as coisas de Deus. Por isso foram para a escuridão. Estão do lado escuro, do lado oculto. Estão longe da luz de Deus. Não reflete a luz de Deus. E se algum dia manifestar a luz para alguém, essa luz própria, independente, é uma luz perigosa, uma luz que não deve nos atrair. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vê o seguinte, que quando o anjo é de Deus, quando o ser espiritual é de Deus, ele nunca vai aceitar que alguém se ajoelhe para ele.
ele não vai receber adoração, não vai receber veneração, não vai receber a honra. O anjo de Deus canaliza a honra que alguém traz para ele, para Deus, entende? Aponta para Deus. Se um ser espiritual aceita que você se ajoelhe, que você faça culto para ele, que você dê honra a ele, é porque tem alguma coisa errada aí. E o que está errado nisso aqui? Está errado porque pecaram, deixaram o seu principado que tinham perante Deus e agora estão numa condição de prisão eterna. Então, quando a gente olha para isso, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. Olha só o que Apocalipse diz. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém, irmãos? Amém. É uma prova séria. Então, quando a gente tem que distinguir, discernir o ser espiritual que fala conosco, se apresente como que seja, como espírito, como entidade, como extraterrestre, como anjo, como principado, como cavaleiro, não importa. O que ele se apresentar, se ele não traz em si o apontamento para que nós estejamos diante de Deus, adorando a Deus, está errado, irmãos. Vocês estão entendendo? Está fora. Então a Bíblia nos mostra isso. Mostra que o anjo não recebe a veneração, não recebe a adoração, ele não recebe a honra que não pertence a ele. Ele sabe a quem pertence a honra. Mas hoje nós vemos os seres espirituais recebendo veneração, recebendo culto, recebendo rituais, aceitando oração para eles, aceitando preces, recebendo hinos. Está errado. É só olhar para a Bíblia. Então, a gente vê isso, aqui no Vale do Amanhecer, nós encontramos as pessoas venerando os espíritos. É comum a gente ver isso. Faz parte da prática religiosa do Vale, né? E as pessoas servem esses espíritos e os atendem, transmitem as suas mensagens. Alguns até vivem mesmo para eles. Fora do Vale, as pessoas fazem isso para os santos. Santos do catolicismo, santos de outras coisas, de outras religiões, ou de outros segmentos, até do cristianismo, entendeu? As pessoas fazem isso. Mas pensa um pouco, está errado. Se a Bíblia está falando que o anjo não recebe isso, que ele manda te apresentar para Deus, mas como é que você vai ajoelhar diante de uma entidade? Como é que você vai reverenciar, fazer prece para um santo? Como é que você vai colocar o teu coração, em vez de voltar para Deus, você vai voltar para um ser criado, que como você deveria estar adorando a Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Então, quando a gente olha para isso, o nosso coração tem que discernir. E a gente precisa entrar no caminho de Deus, irmãos. Existe um entendimento complexo, porque no nosso país a gente não pode falar muitas coisas, as coisas estão sempre, como é que fala? Política de boa vizinhança, ninguém mais fala a verdade. As pessoas não dizem o que tem que dizer. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com a religião nenhum de ninguém. Eu acho que cada um tem o direito de escolher e deve escolher, amém? Porque isso é um dever do homem escolher. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amém. E a palavra de Deus, ela nos diz com toda a segurança. Quer ver? Dá uma olhada em Êxodo, capítulo 20, verso 4. Êxodo 20 vai trazer os 10 mandamentos. E no verso 4 diz assim: não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Está vendo? Não pode. Fazer imagem de anjo para adorar, não pode. Fazer imagem de quem já morreu, está lá no céu, não pode. Santo apostólico, não pode. A Bíblia fala, não, do que está em cima no céu. E o texto continua. Em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 24. Então, pode fazer imagem de sereia e adorar a sereia? Não. Não pode. Precisa da água? Não pode. Espírito que anda na floresta, nas matas? Não pode. Das cachoeiras, do céu, das estrelas, do caminho intermédio, daimons? Não pode. A palavra de Deus diz que está errado. É por isso que nós somos uma igreja que proclama uma fé monoteísta. Amém, irmãos? Amém. Só existe um Deus, Senhor sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz quem é esse Deus. E esse Deus se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. 3 pessoas da Trindade divina. Amém? Não é possível, biblicamente, a gente encaixar outra coisa. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente deve obedecer a Bíblia. Agora, se a pessoa não quiser obedecer a Bíblia, segue seu caminho. Tem direito de seguir o caminho. Só não pode dizer que esse caminho é o caminho da Bíblia, porque não é. Eu tenho uma ética eu não gosto de chamar para as pessoas que adoram entidades e espíritos independentes, eu não gosto de chamar de demônios. Porque é ofensivo. Vocês não acham que é ofensivo? Então eu não chamo de demônio, não chamo. Mas são espíritos independentes e eles estão errados. Entende? Estão errados. Anjos perderam seu principado, se afastaram da sua própria habitação, que deveria ser o céu, e tomaram um caminho que estão enganando os homens. Então eu digo que são espíritos independentes e nós não devemos segui-los. Amém? Não preciso ofender a religião e o credo de ninguém. Mas eu não posso olhar para a Bíblia e achar outra coisa aqui. Os textos estão aqui, irmãos. Amém? Mas as pessoas fazem imagens. Imagens dos espíritos. Faz quadros dos espíritos. Faz quadro de ministro, quadro de santo, quadro de apóstolo, quadro da virgem. Fazem tudo isso. E a palavra de Deus diz que vocês não devem fazer. Não devem fazer. Agora, as pessoas fazem todas essas coisas e aí ficam diante de um juízo de Deus. E aí a Bíblia mostra que é um juízo difícil. Porque ou você está apegado à estrita obediência da palavra de Deus, ou você se apega a doutrina que os homens elaboraram, ou que os espíritos trazem para os homens, independente da Bíblia. E aí é problemático, porque nós estamos aqui como cristãos seguem a Bíblia. Amém? Você é cristão, você tem que conhecer a Bíblia, ler, estudar, orar segundo ela. Você não pode abordar a Deus segundo os seus próprios termos. Você tem que abordar a Deus segundo os termos que Deus estabelece, para não errar. É muito perigoso errar em questões espirituais. Errar em questões que pode afastar a tua alma de Deus. Quem entende isso? Amém? No deserto, Jesus falando com o Espírito, ele chama de Satanás mesmo. Então, Satanás significa adversário. Adversário. Jesus fala para ele assim, é Lucas 4, verso 8. Lucas 4, 8. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amém? Amém. Então a adoração é para o Senhor. E o serviço é para quem? É para o Senhor. Amém? Amém. Quando fala serviço aqui, serviço sagrado, serviço espiritual, serviço santo.
Até uma tradução fala assim: só ele dareis culto, porque o serviço está falando aqui é exatamente isso. A gente não pode fugir do que a palavra de Deus diz, porque Deus não aceita culto misturado. Você entendeu isso? Deus não recebe, não aceita culto misturado. A Bíblia fala sobre isso. Ela fala daqueles que foram transportados para Samaria. Dá uma olhada. 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, verso 33 a 35. 33 a 35. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis aos outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. 2 Reis 17, 33 a 35. Um dos maiores problemas que a gente encontra em nossa cidade, mas também tem em outros lugares, é que as pessoas dizem que servem a Deus, mas reconhecem os espíritos como se fossem de Deus. Espíritos independentes, não estou de anjo de Deus não, porque o anjo de Deus pode vir e pode falar também, mas se ele vir e falar, vai falar segundo a palavra de Deus, amém? Se não fala segundo a palavra de Deus, irmãos, ora, não está vindo da parte de Deus, da parte dele mesmo. As pessoas falam assim: eu quero a sabedoria desses anjos, desses arcanjos, eu quero a sabedoria desses príncipes, desses cavaleiros, dessas entidades. É uma escolha. A pessoa pode querer a sabedoria que os espíritos independentes têm, pode querer, só que essa sabedoria não vai levar eles para o caminho que abre a porta, que é o céu. Quem pode entender isso? Amém? Amém? É uma outra coisa. E pode ser, as pessoas falam assim: pastor, o senhor não acredita que espírito e que santo que aceita oração, veneração, o senhor não acredita que eles fazem milagres, coisas acontecem? É claro que eu acredito, já vi muitos. Já vi gente recebendo cura, já vi gente fazendo sacrifícios e tudo mais, recebendo benefícios nesse mundo. Até dinheiro, já vi gente que ganhou dinheiro. Conheci um sujeito que vendeu a alma dele e ganhou dinheiro. Perdeu a salvação, vai ficar para longe de Deus para sempre. Vale a pena, irmão? De jeito nenhum, né? Mas eu acho uma tolice a gente querer tapar o sol com a peneira. Falar assim: não, os espíritos que aparecem só trazem engano e não oferecem nada. Oferece, existe troca. Eles perguntam, a pessoa dá uma coisa para eles, manipula energia, essas coisas existem. Só que amarra a vida da pessoa longe de Deus. E a gente está aqui para buscar Deus. Amém? Nós queremos Ele, queremos a luz dele e queremos andar com Ele para sempre. Irmãos, o caminho que a gente segue é o caminho da Bíblia Sagrada. E o caminho da Bíblia Sagrada é muito, muito claro. Amém? Ele é lúcido. A Bíblia fala: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós não podemos, eu não posso, e você também, como crente, você não pode, irmãos, de jeito nenhum, apoiar uma obra, um caminho que esteja longe do que Deus planejou dentro da Escritura Sagrada, dentro da revelação de Jesus Cristo e para a tua própria salvação. Amém? Isso é algo que tem que estar dentro do nosso coração. Só é de Deus quem obedece a Deus. Amém? Só. Espíritos que
se acham independentes, que ensinam coisas independentes. E eles estão errados. É um caminho errado, é um caminho difícil, é um outro caminho, não é um caminho cristão. E a Bíblia diz que haverá julgamento, serão julgados com todos que o cercam. É isso que a palavra de Deus diz. Então, se você quer, porque eu quero, se você quer andar diante do Senhor Deus, dê exclusividade para Deus. Amém? Seja exclusivo a Deus, entrega a tua vida inteiramente a Jesus Cristo, e só Ele, anda com Ele, e deixa o teu coração ser tratado pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus tem uma passagem que me preocupa muitas vezes. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, verso 14. É preocupante, porque olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Qual é a resposta? Nenhuma. Como é que eu vou me prender num jugo desigual? Como é que eu vou estar andando, eu servindo a Jesus Cristo e o outro servindo a espírito independente? Como é que dá certo um troço desse? Se a pessoa dá, não tem como dar. Quando a gente olha para a Bíblia, fala, não vos prendais a um jugo desigual. Por que eu vou me amarrar num jugo que as coisas não vão dar certo? Então a palavra de Deus diz, não pode ter sociedade, justiça com a injustiça. É isso que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia diz que no final, os anjos que pensam ser independentes, estão agindo de forma independente, porque se afastaram da habitação que deveria estar com Deus, estão aí, por esse cosmos aí, eles estão na região dos ares, diz a Bíblia, né? Eles estão aí pela região atmosférica, e estão falando com as pessoas, convidando as pessoas para servi-los, e as pessoas servem. A Bíblia diz que no final das contas, quando a coisa apertar, e aí tem que definir quem é quem, diz que eles vão combater contra os anjos de Deus, vão lutar contra os anjos que são obedientes a Deus. Está na Bíblia, Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 11. Então hoje a gente encontra os espíritos falando, os santos aparecendo, entendeu? Conversando, dando graça para um, graça para outro, concedendo favor, entendeu? A gente vê isso porque estamos numa época em que Deus está permitindo que as pessoas escolham se vão querer só Ele, ou se vão querer a sua fé diluir em muitas entidades. Então as pessoas estão por aí, mas a Bíblia diz que esse ser vai fechar e a coisa vai apertar. Apocalipse 12, versos 7 até o 11. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Estão vendo? Tudo é anjo, são seres espirituais. Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 1, não são todos eles espíritos ministradores? Então, se não ministram das coisas de Deus, vão ministrar outras coisas. Mas chega aqui, no momento aqui que a Apocalipse fala, a coisa secou, e aí o dragão vai pegar os seus anjos e vai lutar, e batalhar com o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, região dos ares, não mais. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo,
Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Apocalipse 12, 7 a 11. Então os irmãos percebem que a palavra de Deus diz que vai ter um momento em que isso que eu chamo de política de boa vizinhança vai acabar. E aí vai haver luta. Mas o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, amém? Amém. Os anjos que estão com Ele prevalecem. Então a palavra diz que prevalece, é derrubado então aqueles que acusam os servos de Deus, as acusações caem junto com eles. E aqueles que têm o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, amém? Estes vão vencer. Amém, irmãos? Então é disso que a palavra de Deus diz. Então a Bíblia fala que não haveria, a palavra diz que haveria um tempo que as pessoas não iam ligar com a palavra de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Porque tudo isso que eu estou lendo é Bíblia. As pessoas têm que ler a Bíblia e encontrar, mas cada um, eu tenho a doutrina de cá, o Vale tem uma doutrina. Aí você anda para lá, aí o pessoal do Espírito Kardecista tem outra doutrina. Né? Aí você anda para o outro lado lá, aí o Candomblé tem uma doutrina. Aí você anda para lá, o budista tem uma doutrina. Cada um tem uma doutrina. Porque cada um escolhe o que quer. Nós estamos nessa época de liberdade, de livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio, eles estão abusando dele, achando que é tudo assim. Mas irmãos, tem que obedecer isso aqui, ó. Amém? Se não falar segundo, irmãos, a lei do testemunho de Deus, diz o profeta Isaías, jamais verão a harpa e passarão pela terra duramente oprimidos. É o que a palavra de Deus diz. Então por que nós pregamos? Por que você é igreja, irmão? Porque Deus te escolheu para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa é a tua vocação. Mas por que nós investimos 4 anos da nossa vida aqui, irmão? Só para a gente ter um prédio? De jeito nenhum. Nós levantamos o testemunho de Jesus aqui nesse lugar. Amém? O testemunho de Jesus foi levantado. É claro que tem gente que se apega e quer o testemunho e tem gente que desiste do testemunho. Mas eu quero dizer para você, as pessoas têm direito de escolher. E nós temos o direito de pregar. Nós não podemos esconder a verdade. Agora prega com amor. E respeita as coisas do outro. Entendeu? Respeita. Eu respeito. Eu ando para esse vale do amanhecer, de cima para baixo, de baixo para cima, entro em tudo quanto é lugar, até dentro do templo espírita. Eu entro em tudo quanto é lugar que eu vale. Abraço todo mundo com o mesmo respeito. Não é falsidade, não. Eu abraço porque eu sinto carinho por eles. Entendeu? Abraço com amor e com compaixão muitas vezes. Então eu não tenho falsidade com aquilo que eu proclamo nem com o que eu creio. Isso não me impede de ser solidário com as pessoas que creem bem delas. Eu quero que o Vale do Amanhecer, que acabe essas brigas todas, essas lutas todas que tem dentro do vale, né? Maldade, assalto, estou falando demais, irmãos? Tiro para tudo quanto é lado. Não deveria, nós somos todos famílias aqui, famílias e mais famílias. Eu quero que acabe isso. Eu luto pelo bem do Vale do Amanhecer. Você também luta. E deve lutar mais, amém? Deve orar, deve clamar a Deus. Deve respeitar as pessoas, as escolhas delas. Mas, irmãos, o que nós não podemos fazer é negligenciar de dizer aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Não podemos, porque a Bíblia nos diz isso. Esse tempo de apostasia que nós vivemos está lá narrado na primeira carta de Timóteo, de apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim: mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É a clareza da Bíblia. Então a Bíblia diz: nos últimos tempos as pessoas se afastariam e buscariam as doutrinas que quisessem. E essas doutrinas são desses espíritos independentes. Em 2 Timóteo 4, verso 2, diz a mesma coisa, né? E o seguinte: prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Haverá tempo que não sofrerão a sua doutrina, mas amontoarão para si mestres segundo suas próprias concupiscências, como sentindo comichão no ouvido, e se afastarão da verdade. Os irmãos entendem? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Então, quando a gente olha para o que a Bíblia diz, o nosso coração deve tremer. E devemos temer, respeitar que existe um Deus no céu e que é sobre nós. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o juízo, ele virá. O juízo vem. E é necessário que venha o juízo. Porque as pessoas, ao invés de se submeterem a Deus, querem levar as suas vidas independentes de Deus, como fizeram esses espíritos. Acham que podem andar no universo de Deus, com a vida que Deus deu, independente de Deus. Como é que pode um negócio desse? Fazendo o que querem, em total afastamento de Jesus. Às vezes a única coisa que a pessoa tem de Jesus é uma imagem no canto lá, mas segue a vida do jeito que quer. Não é assim que acontece? Então, o meu desafio para você hoje, para você que é crente, para você que tem Jesus no coração, não estou pregando para o mundo, não estou pregando lá para fora, estou pregando para você que é de Jesus, amém? Amém. Esse é o meu desafio para você. Viva o Evangelho de Jesus. Queira andar exclusivamente com o Senhor Jesus. Aceite a palavra de Deus como superior de todas as coisas. Julgue tudo que você escutar pela palavra do Senhor. O crivo é a Bíblia, amém? Amém. Se não está na Bíblia, diz a Morgana, minha esposa, o que ela fala? As crianças sabem, está na Bíblia, não é de Deus, como é que a Morgana fala? Estou fora. É isso que a Morgana fala. Se não é de Deus, eu estou fora. Isso é ensino da Morgana para as crianças. E sabe uma coisa? Ela está certa. Entendeu? Se não é de Deus, irmãos, busca o que é de Deus. Olha o que diz Mateus 7, verso 20 a 27. Que texto bem construído. Mateus 7, de 20 a 27. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vocês estão entendendo? Gente que faz exorcismo, gente que faz doutrinamento de espírito, gente que realiza coisa dizendo que é em nome de Deus, mas o que Deus quer saber é ser submisso à palavra dele. Vou continuar aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, olha o que Jesus diz, hein? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma palavra dura, né? Escutar ali o julgamento de Deus. Você esperando ir para o céu. E o Senhor fala: ué, fez as coisas em meu nome, mas não me conhece. Fez as coisas em meu nome, mas não prestou atenção no que eu disse. Fez as coisas em meu nome, mas você estava independente. É isso que o Senhor está falando. Então ele fala: não conheci não. Não te conheci. E ele diz bem assim: olha só, irmãos.
pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus, Mateus 7, de 20 a 27. Então o Senhor diz: olha, não basta dizer que é cristão, não basta ter, tem ali uma imagem, tua Bíblia ali em cima da mesa. Antes de fazer qualquer coisa, a gente lê um salmo, lê um texto da Bíblia. Irmão, isso é pouco. Tem que seguir o que a Bíblia diz, amém? O compromisso nosso, olha, eu conheço muitas religiões novas aí, são muitas. Eu sou pesquisador de religiões. Eu conheço muitas religiões que antes de invocar deuses, espíritos, entidades, eles mesmos, eles leem um pedaço da Bíblia. Conheço um monte. Aí você viu como a gente respeita a Bíblia? Como respeita se não segue? Adianta você ler uma coisa se o seu coração não está ali? Adianta apenas ler um trecho, outro trecho, e cadê a obediência à palavra? Faz tudo o contrário do que ela diz, não se submete. Os irmãos estão entendendo, em nome de Jesus? Irmãos, no nosso meio não pode ser assim. Amém? Nós somos de Jesus, somos salvos por Ele. E quem não foi ainda, se apresente agora, em nome de Jesus. Amém? Porque a salvação, irmãos, ainda está aberta. Vai ter um momento que vai fechar. Porque Deus não vai ficar aguardando para sempre, não. Vai ser o mesmo que aconteceu no dilúvio. Houve tantos anos de pregação, mais de 100, né? Houve um momento que a arca foi fechada, por fora. Foi Deus que fechou. E quando veio o juízo de Deus na forma do grande dilúvio, ele falou: abre a porta, Noé. Eu não posso. Ela foi fechada por fora. Foi Deus que fechou. Então Deus é misericordioso, é piedoso, tardio em irar-se. A Bíblia fala sobre isso. Mas, irmãos, é Deus justo. Amém? Reto juiz. E Ele virá julgar a terra com justiça e os povos com equidade. Em nome de Jesus, não se afaste. Em nome de Jesus, não se associe. Cuidado com a associação. Cuidado com o afastamento. Não deixe o coração frio, para que você esteja longe do calor espiritual de Deus. Saiba de onde Deus te tirou, lembra? Amém? Da onde Deus te arrancou. Anda com o Senhor teu Deus e seja abençoado. Quem recebe isso? Amém? Eu orava. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, não quero multiplicar palavras. Estou aqui apenas para dizer o que a tua palavra diz. Pai, não são regras minhas, é o que a Bíblia diz. Nós proclamamos o que ela diz, não fomos nós que fizemos regra alguma. Mas existe um Deus do céu forte, que estabeleceu a sua palavra que dura para sempre. Nós queremos segui-la, Senhor. Vem com o teu cuidado, Pai. Vem com o zelo do teu Espírito. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Vem, Senhor, agora tocar os corações, Pai. E faça, Senhor, que nos aproximemos de Ti, que larguemos as amarras, que deixemos as doutrinas independentes, que estejamos vindo para Deus, para a Bíblia Sagrada.
Que encaremos firmemente, Senhor, para seguirmos Deus de perto, exclusivamente. E eu sei, Pai, que a Tua bênção acompanhará, a Tua poderosa salvação vai operar, e nós andaremos contigo, porque pertencemos a Ti. Portanto, eu quero abençoar os meus irmãos com a graça, com o cuidado, com a paz do Senhor Jesus, com as consolações do Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus.